Em semana intensa no Congresso Nacional, o governo deu alguns passos para zerar o déficit das contas públicas até o ano que vem. Na noite do dia 25, a Câmara aprovou o projeto de lei que prevê a taxação dos fundos de alta renda, tanto os exclusivos quanto os offshores. A nova tributação busca contornar a evasão de recursos para bancos localizados em paraísos fiscais e taxar os fundos especiais de investimento dos super ricos brasileiros. Essa não é uma mudança trivial. A arrecadação prevista no ano que vem é da ordem de 20 bilhões de reais. 13 bilhões da tributação dos fundos exclusivos e fechados e 7 bilhões, podendo ser um pouco a mais, dos fundos offshore. Nos Estados Unidos, quem abre um paraíso fiscal, um offshore, fora dos Estados Unidos, tem que pagar 40%. Na Alemanha, 26,37%. Na França, 30%. Aqui não. É um escândalo. Eu estou falando de gente que recebe por mês algo em torno de 308 mil reais. De 001 é de quem recebe 20 milhões por ano. Sabe quanto paga de imposto de renda esses do 0,1%? 5,43%. Mais cedo, no mesmo dia 25, o texto da reforma tributária foi apresentado pelo relator da proposta, o senador Eduardo Braga, do MDB amazonense. A proposta é outro carro-chefe para os planos do ministro Fernando Haddad e deve ser votada até 7 de novembro. Algumas mudanças foram feitas no projeto de emenda constitucional aprovado na Câmara, inclusive com a criação de um teto de cobrança. O objetivo é conferir previsibilidade nas taxas futuras, usando o histórico recente como referência. Nós criamos um teto de referência de 2012 a 2021. Aí vai implantar, por exemplo, o CBS. Nos 4 primeiros anos, o CBS vem implantando. No 5º ano, ele é oferido a carga e compara com a referência. Se ela tiver extrapolado, ela ajusta para baixo. Lembrando que a reforma tributária ela vai ter, para regulamentar todos os tributos que nós temos no Código Tributário Nacional, são 66 leis complementares. É muito chão, vai ter muita pauta ainda no Congresso para rolar. Eu acredito que o governo, hoje ele tem um cenário mais otimista. Ele quebrou aquela base direita e esquerda. Então, você vê que, como eu falei no começo, governos de centro e direita já fazem composição com o governo, já recebem emendas, votam com o governo, dizem que é para o Brasil, mas votam para o governo. Com a unificação dos tributos atuais em 2 impostos sobre o valor agregado, os IVAs, o governo quer acabar com a tributação em cascata e desonerar produtos que geram menos impactos à saúde e ao meio ambiente. Além de sugerir dispositivos de restituição de impostos, os chamados cashbacks, pretende-se acabar com a guerra fiscal entre os estados. Para isso, será criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Os aportes foram reajustados por pressão dos governadores. O FDR sofrerá um aumento de 20 bilhões de reais. Sairá de 40 bilhões para 60 bilhões de reais. Ele crescerá à razão de 2 bilhões de reais a partir de 2034 até 2044, sendo corrigido pelo indicador do IPCA. Se por um lado há um esforço para reduzir a carga tributária para 90% da população, por outro há uma intensa negociação sobre isenções para alguns setores da economia. Uma derrota para o governo foi consolidada também no dia 25, com a aprovação no Senado da desoneração da folha de pagamento para 17 setores até o fim de 2027. Uma vez sancionada, será reduzida de 2% para 1% a alíquota sobre a receita bruta de empresas de categorias como serviços de call center e TI, transportes rodoviários e de cargas e de alguns setores da indústria. Os demais segmentos seguirão auferidos em até 20%. Que é muito injusto o Senado discutir a desoneração agora, se tem um projeto que está discutindo como fazer de unificação dos impostos, se essa unificação de impostos vai trazer redução para algumas empresas. Os 17 setores não são os que mais empregam. É só para manter um nível ali de empresas funcionando. A discussão deveria ser a reindustrialização do país. Essa é uma questão muito importante, porque o país vem cada vez mais se desindustrializando, né? E a gente vem perdendo postos de trabalho. Desoneração da folha de pagamento.
Cara, isso é vital. Como que uma empresa pode contratar e ainda ter que pagar tributo sobre a folha de pagamento que ela vai gerar de emprego? Desonerar a folha de pagamento eu acho justo, porque você gera emprego, você paga. Agora, os outros setores têm que ser revistos mesmo para ver se está tendo um benefício, se aquele benefício fiscal realmente traz o resultado esperado para a economia e geração de empregos. Outro projeto considerado fundamental é das apostas esportivas, as chamadas bets. O texto do Executivo já passou pela Câmara em setembro e aguarda a análise da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Eu acho que a questão das apostas das bets é que vão avançar. Uma porque esse capital é girado, os lucros dessas operações acabam ficando nos países onde elas estão sediadas. Então a operação gira no Brasil, mas a tributação se dá toda fora do Brasil. E nós sabemos que é jogo de aposta, tem que ter recolhimento de tributo. É uma maneira, gira muitos milhões, bilhões de reais, ou até de dólares. Isso representa uma arrecadação muito grande para o governo. Se o sistema tributário ajudar, aquilo que hoje pode parecer inconveniente vai acabar sendo muito convidativo para o investidor estrangeiro. Nós temos uma possibilidade, inclusive, de exportar mais, exportar produtos industrializados, se nós adotarmos um sistema tributário que não penalize o investimento e as exportações, como o nosso faz hoje.